Para quem não me conhece, o meu nome é Eliane Dias e eu sou advogada. Fui presidente da Comissão Especial da Jovem Advocacia da OAB Amapá no triênio 2015 e 2018. Com muita alegria eu recebi o convite do Dr. Marcelo Muniz para estar aqui dando a minha contribuição no primeiro Congresso Nacional Online de Iniciação à Advocacia, promovido pelo curso Direito Favorável. Sem a menor pretensão de esgotar o tema, nós vamos falar sobre as atualidades no direito das famílias, oportunidades para a jovem advocacia. E por falar em oportunidades, nós vamos começar falando sobre os desafios enfrentados no começo da carreira, sobre como lidar com a desvalorização da classe. E por fim, vamos refletir um pouco sobre por que direito das famílias, qual o perfil que precisa ter um profissional que gostaria de atuar nessa área. E vamos fechar falando a respeito das atualidades no direito das famílias, sobre as mudanças legislativas que trouxeram maior proteção do Estado às diversas formas de ser família na atualidade. Eu espero que vocês gostem e assistam até o final, que nós teremos um presente para dar para vocês aqui do curso Direito Favorável. Vamos lá? Então, pessoal, já que a gente vai falar sobre oportunidades, vamos começar falando um pouquinho também sobre as dificuldades enfrentadas pela advocacia em início de carreira para inserir-se no mercado de trabalho. Dificuldades essas que eu particularmente vivi e que, de alguma forma, refletir sobre elas me ajudou a encontrar alternativas para me adaptar ou até para superar essas dificuldades para que elas não representassem uma limitação ao meu desenvolvimento profissional. Então vamos lá. Nós passamos na OAB, somos advogados e esse não foi o maior dos desafios. Com certeza não foi. A partir de agora, se você ainda não tem um escritório consolidado, uma família de advogados, ou até já tem uma rede de contatos que a gente chama de networking, se você já tem essa rede, se você não tem essa rede de contatos, fica ainda mais difícil, como foi no meu caso, para você se encontrar no mercado de trabalho. Eu, particularmente, fui a primeira advogada da família, não tinha nenhuma experiência no assunto e ninguém próximo a mim tinha. Então, basicamente, assim como diversos outros colegas meus, eu sei que eu não sou um caso isolado, assim como eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos assistindo agora estão nessa mesma situação, né, de ter que começar do zero uma profissão. Não é fácil, mas é possível. E é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. A nossa carteira, ela não é uma varinha de condão. Ela não vai transformar a sua vida do dia para a noite. Hoje eu sou uma advogada e amanhã eu serei a maior advogada do mundo, a melhor advogada da minha região, a que tem mais status, a que tem mais dinheiro, a que tem mais sucesso. Não. Tudo isso é possível alcançar? É possível, mas com muito trabalho, com muita dedicação e com muito estudo, principalmente. Mas como que a gente faz para alcançar tudo isso, né? Eu já alcancei? Não. Quem me dera, longe de mim, ainda ter alcançado o ápice da minha carreira. Eu ainda tenho muito o que aprender, eu ainda tenho muito o que batalhar, ainda tenho muito o que estudar e o que errar também para poder chegar um dia aonde eu pretendo. Mas eu sei que a minha luta para chegar onde eu quero é diária e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Lutem diariamente por aquilo que vocês acreditam. Se vocês escolheram o direito, se vocês escolheram a advocacia, sigam em frente. Vão aparecer diversos percalços pelo caminho, vão aparecer falsas oportunidades. Às vezes, nós vamos trabalhar em alguns escritórios de advocacia sedentos por experiência, já que a inexperiência também é um ponto negativo para a advocacia iniciante. Então, aceitamos algumas propostas que aviltam a nossa profissão, mas acreditando que aquilo ali vai nos trazer alguma coisa positiva no sentido da experiência. Então, gente, o que eu tenho a dizer para vocês sobre isso é que não se iludam, não se deixem iludir por falsas oportunidades. Às vezes nós nos prendemos a essas oportunidades e deixamos de aproveitar outras verdadeiramente prósperas para a nossa profissão. Um escritório que não me ajuda a crescer, que não valoriza o meu trabalho, que não me ajuda a ser um profissional melhor e principalmente a valorizar a minha profissão, porque se eu não valorizo o colega que trabalha comigo, eu não valorizo a minha profissão. Eu não tenho como ensinar ou passar uma boa lição para aquele colega. Então pense nisso. Antes de aceitar uma proposta de um escritório que vai te pagar um valor irrisório por mês para que você trabalhe 8, 12 horas por dia, às vezes com exclusividade,
Pensa se isso não vai estar lhe travando ao invés de estar lhe ajudando. Se essa for a oportunidade que lhe aparecer, experimente, mas não deixe de perceber as falsas e verdadeiras oportunidades que surgem para a advocacia em início de carreira. Pois bem, a advocacia ela é uma profissão de amadurecimento. É com o tempo e com muito trabalho que a gente vai começar a ganhar o nosso espaço. É um investimento a longo prazo, que não acontece na pressa. Aí, o que eu tenho para dizer? Não adianta, mais uma vez, acreditar que a OAB, que a carteira da OAB é uma varinha de condão de transformação de vidas. Não é. Tudo leva um tempo. Todos os advogados e advogadas que hoje têm o seu escritório consolidado, que já encontraram seu lugar no mercado de trabalho, certamente tiveram que batalhar muito, que trabalhar muito e de se esforçar muito para conseguir o que conseguiram. Ninguém consegue nada do dia para a noite, a menos que ganhe na loteria, o que também não é impossível, mas vamos dizer aí que seja 1 em 1 milhão, não é verdade? Então, tenhamos em mente isso, que a advocacia é uma profissão de amadurecimento. É com o tempo que você vai saber qual é a área que você gosta de atuar, qual é a área que você não se dá tão bem assim, qual área você tem facilidade para estudar, que você já pessoalmente, o seu perfil pessoal já se encaixa com aquela determinada área, então é ali que você vai investir o seu estudo, que você vai investir o seu tempo. Então, a advocacia, ela não é uma profissão de imediatismo, né? Digamos assim. Ela não é uma profissão de resultados imediatos. É uma profissão de resultados a longo e médio prazo, mas esses resultados, eles vêm desde que você não desista, desde que você procure estudar não só o direito, mas também estudar um pouquinho sobre gestão de escritório, né? Saber a importância de ter uma boa rede de contatos, de ter humildade para aprender, para perguntar, saber que quando você errar acontece, mas que você tão importante quanto você acertar é você também aprender com o seu erro. E erros e acertos são comuns na nossa profissão, mas o importante mesmo é que a gente não desista de estar sempre aprendendo. O aprendizado e o estudo na advocacia, ele é constante. Então, vamos olhar o horizonte, vamos olhar a nossa situação, a advocacia iniciante, vamos nos imaginar no horizonte. Você agora está na beira de uma praia, olhando o horizonte e pensando, o que você vai fazer da sua profissão? O que você vai fazer amanhã, quando você acordar e você não tem mais a faculdade para ir, você não tem mais o cursinho preparatório para ir, agora você tem uma carteira e você é um profissional e você precisa começar a atuar para então alcançar a sua independência financeira. Pois quando a gente ainda não tem um caminho traçado, como eu falei mais cedo, um escritório de alguém da nossa família ou de um amigo próximo, ou uma rede de contatos que nos abra as portas do mercado de trabalho, fica tudo um pouco mais difícil. Então, é olhar ao redor e ver o que é que o mercado particular de cada um nos aponta. O que é o mercado particular? O mercado particular, que com a licença do termo, foi algo que eu trabalhei assim na minha mente, é aquilo que nós temos próximos da gente. Ora, se eu estou numa região em que o mercado, o comércio é muito forte, a indústria é muito forte, obviamente que esse mercado certamente vai me oferecer maiores oportunidades. Então eu vou estudar um pouco, vou verificar se seria na área de direito do consumidor, tributário, empresarial. Então a gente precisa olhar o nosso mercado particular, que o meu mercado aqui no Amapá certamente não é o mesmo mercado que você tem em Rio Grande do Sul, em Brasília, não é? No Amapá, a maioria da população é formada por servidores públicos. Então, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para adentrar no mercado, porque por ser um estado pequeno e também como em outros estados, já tem aquelas grandes bancas que tomam conta de boa parte, né, do mercado, ainda tem essa questão, a nossa economia ainda não é tão aquecida quanto a dos grandes centros. Então, isso às vezes dificulta um pouco para que a gente consiga enxergar qual seria o nosso mercado particular.
Então, vamos estudar a nossa região, vamos saber o mercado que nós vamos atuar, vamos saber o que tem ao nosso redor e o que tem ao nosso redor e a partir daí verificar onde estão as oportunidades, onde a gente pode aproveitar para explorar e para desenvolver a advocacia com que a gente já tem ali na palma da nossa mão, pertinho da gente, na nossa casa, pertinho da nossa cidade, na nossa região. Foi mais ou menos assim que eu comecei. E ao receber a minha carteira, os primeiros a apostar em mim foram os meus familiares. Eu acredito que com a maioria de vocês também não é diferente, né? A mãe, então, é a nossa primeira fã e aquela que sai distribuindo cartão pro tio da farmácia, enfim, no supermercado, aonde ela vai. Eu lembro que a gente fez um milheiro de cartão numa dessas coisas de imprimir fotografia. Então, meus primeiros milheiros de cartão foram aqueles impressos em papel fotografia. E ali mesmo, lá no foto, nós deixamos alguns e a partir dali foi distribuindo para amigo da mãe, amigo do irmão, amigo do primo, tio, etc. Parece pouco, parece, mas a gente já começa a difundir o nosso nome para as pessoas que nos conhecem, né? Porque muita gente, às vezes, não sabe que você está formada em direito, não sabe que você já passou na OAB. E acontece uma situação e precisa de um advogado, e aí fica naquela loucura, naquele desespero, para quem que eu vou? Então, por que eu não vou dar oportunidade para alguém que é da minha família, para alguém que eu já conheço, para alguém que eu vi a dedicação e o estudo, tanto durante a faculdade, como também para passar no exame de ordem? Então, nós não devemos desprezar as oportunidades existentes no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amigos. Pode parecer pouco no primeiro momento, mas essa extensão ela vai aumentando conforme a gente vai trabalhando e conforme a gente vai mostrando a nossa competência. Então, eu comecei atuando na área do direito do consumidor, como eu falei para vocês, na minha cidade o forte é o funcionalismo público, então é um pouco mais difícil da gente entrar nesse mercado. Mas eu vi no mercado do direito do consumidor algo um pouco mais acessível, um pouco mais fácil, uma matéria mais gostosa de estudar, mais simples, não demanda tanta, né, complexidade. Então eu comecei atuando no direito do consumidor. Mas eu percebi que, pelo menos para a minha região, não seria algo que iria me fazer ir muito além, né? Iria ficar ali sempre ali meio que andando em círculo e eu não iria conseguir, pelo menos durante um bom tempo, avançar para um segundo momento na minha carreira. Porque chega uma hora também que de tanto você atuar no mesmo nicho, você acaba se acomodando, você acaba achando que já sabe tudo daquela área, você já meio que faz as audiências de olhos fechados. Quando esse momento chegar, corra, pegue os seus livros e vai estudar de novo, porque o direito é dinâmico, o direito muda o tempo todo e nós somos os verdadeiros responsáveis pelas jurisprudências, não é? Então, o que hoje é, amanhã pode não ser, depende da sua tese, depende do seu estudo, depende do que você consegue fazer com aquilo que você sabe. Então, voltando, né? Então, eu saí da área civil e consumidor e, de repente, me apareceu oportunidade de atuar na área trabalhista, que eu confesso nunca foi a minha preferência desde a faculdade. Mas é aquela coisa, né? A gente é jovem advogado e seria hipocrisia minha dizer que não, a gente não pega o que aparece. Não, às vezes a gente pega assim, primeiro porque a gente quer experiência, a gente quer ganhar o nosso dinheiro e a gente é habilitado para atuar em qualquer área, né? A gente ainda não tem uma especialização, mas a habilitação a gente tem. E surgiu a oportunidade para eu trabalhar na área de direito do trabalho e eu fui lá, né? Com muito medo, mas muita determinação também. E aprendi muito. Tive sorte de contar com colegas que me ajudaram bastante, os colegas mais experientes da área me ajudavam durante as audiências. Gente, a audiência trabalhista é completamente diferente de tudo que vocês possam imaginar de audiência civil ou criminal. É uma audiência com muitas peculiaridades, então se você não sabe fazer audiência trabalhista, primeiro, aproveitando fazer o merchan para o direito favorável, não perca o curso Audiência Trabalhista na Prática,
porque realmente precisa de um preparo especial, porque os prejuízos que podem acarretar de falta de habilidade na audiência podem ser irremediáveis para o seu cliente no futuro. Então, assim, voltando. Então, eu trabalhei muito na área de direito do trabalho, trabalhei 2 anos e trabalhava muito para a empresa, né? Eu trabalhava na parte da empresarial. Só que não era algo que eu gostava, não era algo que me tocava o coração. E eu sempre fui de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Parece um pouco clichê, parece um pouco talvez fora de moda ou até meio que ilusório. Mas eu sou movida a fazer aquilo que eu gosto. E apesar de estar ali, estava ganhando dinheiro, estava me desenvolvendo profissionalmente, conhecendo outras pessoas, ampliando a minha rede de contatos, porque aí então as pessoas já me indicavam tanto para a área civil, o consumidor, como também para a área trabalhista. Então, de certa forma, eu fui aumentando o meu alcance de trabalho, meu alcance de mercado ali no meu mercado pessoal, no meu mercado local. Mas eu não estava feliz, não estava completa. Eu sempre gostei de direito de família. Não sei explicar exatamente o motivo, mas o meu perfil pessoal é para direito de família. Eu me reconheço uma advogada de família. E eu estava na área trabalhista e na área do consumidor, que também é uma área que eu gosto muito, mas eu estava me sentindo incompleta, me sentindo que faltava eu atuar ainda com paixão, com aquilo que realmente iria fazer a minha vida mudar, que iria me fazer melhorar e mudar como pessoa, como ser humano, me tornar uma profissional cada vez mais humana. E eu só vejo essa possibilidade no direito de família, no direito das famílias. É importante a gente falar no plural, porque hoje há diversas formas de se viver em família na atualidade. Então, depois de passar por diversas áreas, finalmente eu tive uma oportunidade de atuar no direito das famílias. E, claro, mais uma vez veio de onde? Do meu seio familiar. Alguém me indicou para alguém que estava precisando de uma advogada de direito de família para atuar no inventário e aí depois para atuar numa separação consensual. E aí eu fui caminhando e fui finalmente vendo que aquele realmente era o nicho que eu gostava e que ali eu me sentia em casa e me sentia feliz por estar trabalhando numa coisa que eu gosto. Então, passei por alguns ramos do direito e finalmente me encontrei na área de direito da família. É difícil falar sobre como essas oportunidades que parecem pequenas, a gente às vezes despreza, né? Ah, mas é o tio do amigo meu que quer fazer uma separação consensual no cartório e tal. Às vezes a gente despreza essas oportunidades sem ter noção do quanto a gente pode aprender com elas. E como essas pequenas oportunidades hoje me fizeram cada vez mais querer estudar, cada vez mais gostar do curso de Direito de Família, da área de Direito de Família e de atuar com questões que envolvem não só o patrimônio das pessoas, mas que envolve vida, envolve sentimento. E é muito difícil realmente a gente tratar de direito de família sem você ter um olhar humano pela pessoa que está ali vivendo aquele momento, aquela situação, seja de separação, ou um desejo de adoção, ou um inventário. Então é sempre uma mistura do patrimonial com o sentimental, com o emocional. E esse equilíbrio a gente precisa manter para que a gente não se envolva emocionalmente demais com o cliente e deixe de atender ao que ele necessita, que é justamente o nosso equilíbrio, a nossa equidistância do problema dele, sem que para isso a gente precise estar indiferente. Indiferente é uma coisa, equidistante é outra. Então, é mais ou menos essa a visão que eu procuro ter e que eu procuro trabalhar para que eu consiga ser um dia uma advogada de direito de família, como tantas outras que eu admiro, e tanto como doutrinadoras. Eu não vou citar nomes para não ser injusta com ninguém, mas tenho aí as minhas preferências e as minhas inspirações. E quem gosta de direito de família, eu sugiro que pesquise bastante sobre professoras, sobre advogadas, magistrados,
etc. Que são pessoas que influenciam e que nos ajudam a construir também o nosso caminho profissional. Bem, mas no meio de tudo isso, ainda existe a questão da desvalorização da profissão, né? Quer dizer, a gente investe anos de faculdade, investe depois em estudos para exame de ordem, passa por todas essas dificuldades que eu falei, é explorado com alguns colegas, né, mais experientes, que se aproveitam da nossa força de trabalho sem nos remunerar adequadamente. Não temos aquela estrutura que gostaríamos de ter normalmente, né, na grande maioria dos casos, não temos aquela estrutura para começar a nossa carreira. Então, a gente já tem aqueles problemas naturais, a inexperiência, a insegurança, que decorrem justamente dessa nossa falta de habilidade para atuar na advocacia. Então, além desses problemas naturais que já decorrem no início da carreira, ainda tem a questão da desvalorização profissional, que parte tanto da gente como externamente. Por que eu digo que parte da gente? Porque se você aceita que um colega ou que um cliente seu dite as regras, dite para você o valor do seu trabalho, sem que você saiba você mesmo, sem que você saiba reconhecer o seu valor, você já está desvalorizando uma classe inteira. Não pense que se você estiver aqui fazendo um trabalho para alguém e cobrando um honorário inferior ao que você deveria, você está apenas atingindo a si próprio. Não, você está atingindo todo o mercado. E de certa forma, como num efeito dominó, você vai estar também travando o desenvolvimento de outros colegas que diferente de você se importam e valorizam. Porque se você faz aqui, o cliente quando chega ali com outro colega ou com outro cliente, ele vai dizer: mas você está fazendo assim, o outro está fazendo por um preço muito menor, e a advocacia vira uma pichincha, vira uma feira de negociação, e não é para ser assim. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o primeiro a nos valorizar, a valorizar a profissão, a respeitar a advocacia, somos nós advogados. Nós devemos passar isso para o nosso cliente. De que forma? Nos portando de uma maneira digna, sabendo que agora que a gente já saiu da faculdade, já recebemos a nossa OAB, a nossa postura precisa ser diferente. A gente precisa conhecer o sistema OAB por dentro. Isso é importante. Não é para a gente ir na OAB só no dia que vai receber a carteira e depois não voltar nunca mais. Quando você participa da OAB, que você conhece o sistema OAB por dentro, você aprende também a se valorizar, porque você começa a reconhecer o tamanho da nossa instituição. Então, tudo isso é importante, tudo faz parte de um processo de valorização, de construção pessoal, de respeito e valorização da advocacia. Então, se você conhece a sua profissão, se você conhece a sua instituição, se você sabe quanto vale o seu trabalho, você não vai permitir que qualquer agente externo venha lhe diminuir, venha lhe inferiorizar e dizer quanto que vale o que você estudou, quanto vale o seu conhecimento. Então, sejamos justos com a gente, justos com os nossos colegas e justos com o nosso cliente, trabalhando com honestidade, com transparência. E assim a gente vai disseminando, vai modificando a imagem do advogado perante a sociedade. E a sociedade vai nos ver de uma outra forma e vai valorizar também o nosso trabalho. E então você me pergunta, por que direito das famílias? Eliane, por que direito das famílias oferece oportunidades para a jovem advocacia, já que é uma área tão complexa, que demanda tantas habilidades que não são só do advogado? E eu lhe respondo o seguinte, é que o direito das famílias, as situações apresentadas dentro dessa área, elas são muito próximas do nosso cotidiano. São vividas talvez por nós, por pessoas ali do nosso círculo de convivência. E essa proximidade, essa acessibilidade a essas questões, elas podem se transformar em oportunidades. Basta que você saiba enxergá-las. Às vezes a gente tem uma pessoa perto da gente que está com um problema relacionado a direito de família, que pode ser resolvido se ela receber
uma orientação correta, uma orientação adequada e prevenir o litígio. E aí, se você consegue visualizar isso, você consegue perceber essa oportunidade, você já começa a atuar na área do direito das famílias e já começa a mostrar a que veio. Começa a mostrar que você é um profissional diferenciado, é um profissional que atua também na prevenção. E o direito das famílias, por ser muito mais próximo da gente, ele nos possibilita o acesso a essas causas, porque são pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, que moram na mesma casa que a gente e vão com certeza absoluta, vão levar o nosso nome adiante, vão levar o nosso trabalho adiante. E é disso que o advogado vive, né? Vive dessa propaganda, dessa divulgação do nosso trabalho no chamado boca a boca. Quando um vai falando para o outro que você conseguiu resolver uma situação sem necessariamente judicializar, ou se judicializou, se dedicou e foi transparente, foi honesto com seu cliente e conseguiu conduzir o processo da melhor maneira e menos traumática possível para o seu cliente. Então, é por isso que o direito de família é o ramo que mais propicia acolher a jovem advocacia, porque ele requer um profissional que esteja antenado às mudanças nas relações sociais. É um profissional que está antenado também às mudanças no sistema jurídico, né, onde antigamente tudo era judicializado, agora é um caminho inverso. Na verdade, a justiça ela vem buscando conciliar muito mais que judicializar. E como a nossa colega Natália Assunção falou, a conciliação e a mediação, elas vieram para ficar. E o jovem advogado, a jovem advogada, ela já consegue ter mais habilidade para lidar com isso, porque não vem com aquele vício do litígio que os advogados mais experientes, mais tradicionais já têm. Então, o direito das famílias tem um leque muito grande que você pode trabalhar, basta que você saiba reconhecer as oportunidades que estão mais próximas de você, que estão ali na sua vizinhança, na sua casa, no seu círculo de convivência. Então, direito de família tem tudo para abrir as portas para você conseguir se inserir no mercado de trabalho. E qual é o perfil do profissional que atua na área de direito das famílias? É qualquer advogado? É qualquer advogada que pode atuar na área de direito das famílias? Não, não é, gente, não é. Por mais preparado que você seja, por mais estudioso que você seja, para atuar no direito das famílias, você precisa ter um pouco além do conhecimento. Você precisa ter um quê a mais. Qual é esse quê a mais? É um quê a mais de humanidade, é um quê a mais de disponibilidade. E porque o direito das famílias, as questões relacionadas ao direito das famílias, elas exigem de vocês, exigem muito mais do seu lado humano, tanto quanto exigem do seu lado profissional. Então, se o seu perfil é de um advogado ou de uma advogada que gosta de questões mais objetivas, práticas, que não gosta de ficar lidando com questões que demandam muito detalhe, muitas questões minuciosas, essa não é a área para você. Talvez você consiga lidar melhor numa área empresarial, numa área tributária, onde as questões são mais secas, não envolvem tanto emoção e sentimento como na área de família. Ou se você é um advogado daqueles mais fervorosos, né, que gostam de uma boa briga, talvez a sua área seja o criminal, não é? Porque você não se importa de estar num ambiente insalubre de uma delegacia, de uma penitenciária, sendo você mulher ou sendo você homem, você gosta disso. Então, identifique, é importante que você identifique o tipo de profissional que você já é pessoalmente, talvez até mesmo antes de escolher a área que vai atuar. Se conheça, se reconheça e a partir das suas características pessoais você vai poder compreender que por mais que você queira trabalhar numa área, talvez aquela área não seja para você. Ou por mais que você resista àquela área, é lá que você vai se dar bem. Então você precisa primeiro se reconhecer enquanto profissional, se reconhecer enquanto pessoa para poder escolher a área que você vai atuar. E para atuar especificamente na área de direito de família, se você não tem a mente aberta o suficiente, primeiro, para compreender a pluralidade. Agora, sobre as atualidades no direito das famílias. Primeiramente, é bom deixar claro que eu não tenho a pretensão de esgotar nenhum tema, até porque, se tratando de direito de família, essa seria uma missão impossível, não é verdade? Mas como um pontapé inicial, para quem se identificou e quer atuar na área, é primordial compreender o conceito de família.
Esse conceito vem sofrendo alterações desde a Constituição de 1988, que reconheceu a união estável como entidade familiar. A chamada Constituição Cidadã igualou a união estável, ou seja, as uniões que haviam de fato, igualou ao casamento civil, equiparando os direitos e obrigações. E essa foi uma das mudanças que trouxeram a primeira alteração mais inclusiva ao conceito de família. E depois, o reconhecimento das uniões homoafetivas pelo STF. Pronto. Esse é o ponto principal para quem quer atuar na área. É melhor compreender as alterações havidas ao longo do tempo. Quando você compreende o conceito de família e compreende que atualmente é um conceito abrangente, inclusivo e nada tradicional, você pode começar a se ver como um estudante, como um amante do direito das famílias. E por falar em oportunidades, como eu falei para vocês, que a gente ia tratar aqui de atualidades e oportunidades para a jovem advocacia, sabe qual é um tema bastante atual e muito acessível para a jovem advocacia? O divórcio. Pois é, diz o IBGE que apenas 3 em cada 10 casamentos persistem ao longo dos anos, mas 7 se divorciam. Então, são 7 oportunidades de atuação que você está perdendo aí. Claro que eu não estou aqui desejando mal de ninguém, pelo contrário. Agora, com as facilidades e as inovações no direito civil brasileiro, o casamento que antes poderia obrigar 2 pessoas a serem infelizes eternamente, agora deixou de ser um calvário, deixou de ser um castigo, com as ferramentas facilitadoras para o divórcio. Você não precisa mais esperar nenhum tempo para se divorciar, você pode casar hoje e separar amanhã. Isso é possível no direito brasileiro. Então, quem é que não conhece alguém aí que está numa separação de fato, precisando formalizar essa separação? Você só precisa saber olhar as oportunidades, reconhecer essas oportunidades e atrair para si. Então, o divórcio é com certeza um dos nichos mais atrativos para a jovem advocacia e vale a pena você dar uma olhada, dar uma estudada sobre isso aí, viu? Dentro desses temas atuais em direito de família, sabe qual que é um tema muito próximo, muito acessível à jovem advocacia? O divórcio. Pois é, gente, os dados do IBGE apontam que a cada 10 casamentos no Brasil, 7 terminam em separação. Olha aí, não é uma área para você atuar? Claro que é. Ninguém aqui está desejando mal de ninguém. Pelo contrário, se antes o casamento era um castigo, era aquela união indissolúvel, onde às vezes 2 pessoas eram obrigadas a conviver juntas, mesmo não sentindo mais amor uma pela outra e se fazendo infelizes eternamente, hoje em dia o direito brasileiro, com todas as suas inovações, facilitou que essa separação ocorresse sem necessitar justificar motivo, sem necessitar passar por um período de amadurecimento da ideia como era antigamente. Hoje, se você casar hoje e amanhã quiser separar, você consegue. Então, esse com certeza é um dos nichos mais atrativos para a jovem advocacia. Por quê? Diante do grande número de separações, também há grandes oportunidades. E claro, essas oportunidades elas podem vir diretamente ou indiretamente. E para a gente não ficar falando só de divórcio e de separação, como eu falei, o conceito de família ele é cada vez mais amplo, cada vez mais abrangente e inclusivo. E com o reconhecimento da união homoafetiva no Brasil, houve uma demonstração de amadurecimento e de humanidade, pois concede a essas pessoas o direito de também constituírem as suas famílias e de serem protegidas pelo Estado. Agora, com os casais homoafetivos podendo oficializar o seu matrimônio, eles também podem se habilitar no processo de adoção e aí começar uma nova constituição familiar e uma nova situação que vai merecer certamente a apreciação jurídica, a apreciação de um advogado bom da área de família, para poder conduzir e direcionar essas pessoas durante esse processo. Então, fica mais uma dica de oportunidade de atuação para quem quer atuar na área de direito de família. Pelo que eu sei, ainda há poucos escritórios no Brasil especializados em direito homoafetivo. Então, fica aí mais uma dica para você, jovem advogado e jovem advogada. Para quem se interessar, é só se aprofundar um pouco mais e estudar e vamos lá. Então, gente, para finalizar, vocês lembram que eu falei que eu ia ter um presentinho para vocês? Então, estão abertas aqui no curso Direito Favorável o primeiro curso online de audiência trabalhista na prática, o único com o juiz do trabalho e 2 advogados mega experientes.
Utilize o código Eliane para obter 25% de desconto na sua inscrição. Eu espero que vocês tenham gostado da minha contribuição e que tenham um bom aproveitamento do nosso primeiro curso de iniciação à advocacia online promovido pelo Direito Favorável. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e até a próxima.